Amém. Clamamos o sangue de Jesus sobre nós, te pedindo uma bênção. Aquilo que está no teu coração seja revelado a nós. Oramos assim, gratas em nome de Jesus. Amém. Pode ler, Nath. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. A Vivi não consegue ler. Pode ler o 8, Érica? Não, Leio. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama e tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ana, pode ler. Coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Amém. Agora de manhã, quando eu levantei, falei, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco, né? Hoje. E aí ele falou esse versículo. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E aí eu sentei aqui para buscar, e o Senhor foi trazendo, né? Dentro da psicologia, da psicanálise, a gente tem conversado muito sobre isso. Em janeiro, saiu uma pesquisa atualizada da Organização Mundial de Saúde, e nessa pesquisa atualizada que saiu agora em janeiro, depois eu mando para vocês, falando o seguinte, que o Brasil continua em disparado em relação ao mundo, no ranking de país mais ansioso. Quase já um terço da população tem algum tipo de distúrbio, seja depressivo, seja ansioso. E isso tem preocupado muito as autoridades brasileiras, depois aí da pandemia. Nós, inclusive as mulheres, são as que mais têm sofrido com ansiedade. E aí eu comecei a meditar agora de manhã e tirando por base a minha própria vida, porque no dia a dia, quantas coisas nós precisamos decidir, nós, enquanto mães, acompanhar nossos filhos, né, enquanto esposa, o marido, ele não tem essa habilidade que nós temos de dar conta, não é de dar conta, mas eles têm aquele foco diferente, né, o foco do homem, e a gente acaba dando conta das nossas questões, tendo que dar conta das nossas questões, das questões do filho, das questões de marido, e questões de trabalho, e questões de cliente, e tudo acaba que nós temos sido afligidas nesses últimos tempos. E somos seres humanos. Somos seres humanos. E aí o Senhor começou a trazer aqui esses versículos de uma orientação bem veemente para a gente hoje e nessa semana. Como que Jesus fazia enquanto ele foi 100% homem aqui? Ele precisava estar em conexão com o Pai o tempo inteiro. Por isso que tantas passagens a gente vê, Jesus se retirou para orar. E Jesus deixou os discípulos e subiu sozinho ao monte para orar. O Senhor falou assim comigo: minha filha, não existe antídoto mais poderoso do que a minha presença, do que a oração. Vocês podem buscar auxílio terapêutico, né? E eu trabalho com isso, eu sei que é muito importante todas nós buscarmos terapia. A Nath está aí enquanto psicóloga, ela sabe disso, que é fundamental, mas às vezes até algum tipo de medicação, ok,
Mas o maior antídoto do servo e da serva de Deus é a oração. A oração é esse canal, é essa conexão com aquele que está vivendo a eternidade e que já conhece nossos dias. E aí o Senhor me deu mais uma passagem que está em Mateus 6, que eu não vou ler toda, que é grande, eu vou ler só esse versículo aqui, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Quando Jesus, naquela passagem, fala: observem as aves do céu, não colhe, não semeia, contudo, todo dia o Pai lhe dá alimento. Observem os lírios, nem Salomão se vestiu assim. E aí, o que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa manhã? Minhas filhas, como que está a vida de oração de vocês? Vocês têm reservado um tempo diário para se conectar comigo, para orar, para falar comigo, para lançar sobre mim todas as vossas ansiedades? O lançar aqui em grego significa tirar a carga de si. Todas nós estamos enfrentando grandes cargas nesses últimos dias. O mundo ele está sendo oprimido. A volta do Senhor está próxima. E assim como o Faraó, ele dobrou a carga do povo antes de sair do Egito, os afazeres, os compromissos nossos nesses últimos dias têm dobrado mesmo. A gente levanta igual levantamos agora e daqui a gente já emenda e se arruma e é filha, é lanche, é academia, é não sei o quê, é trabalho, vai. Quando a gente vê, já é 9 horas da noite hoje. Nós estamos exaustas, cansadas mentalmente, fisicamente. E é isso que está acontecendo. O nosso tempo ele está reduzido. Só que isso tem gerado uma carga de ansiedade sobre nós. E o nosso Deus hoje, ele está cuidando de nós, ele está falando: filhas, lancem sobre mim todas as vossas preocupações. Busquem primeiro a minha dependência, o meu refrigério, porque todas as outras coisas eu já estou cuidando. E nessa passagem ele ainda fala: vocês não podem acrescentar nenhuma hora na vossa vida. Então, por que estar preocupado com o que ainda nem aconteceu? A oração é a chave. E aí eu falo por mim: meu Deus, é verdade. Quanto tempo que eu tenho orado diariamente? Será que está sendo aquela oração mecânica, aquela oração que já de costume, costumeira? Será que eu levanto, oro, Senhor, abençoa a noite, Senhor? Então, meu momento de maior intimidade é quando eu estou no culto, quando eu estou lá na igreja? Não! O Senhor está falando comigo e com vocês hoje, filhas. A oração é o remédio para sustentar a vida de vocês. Não é só o psicólogo que é fundamental, técnicas de TCC, e que a Nath pode trazer com muito mais propriedade aqui para nós, mas não é só uma medicação que às vezes é necessária a gente utilizar e tudo bem, mas vocês têm a maior arma na mão de vocês. Assim como o meu filho saía do meio do povo e se retirava sozinho para orar, quantas vezes foi os momentos de oração, e ele era o Cristo, ele era o Salvador, mas na parte humana dele ele sabia que ele tinha que orar, ele tinha que levar para o Pai as necessidades dele, as angústias. Jesus sabia o que ia viver, o que ia passar, tudo que ele iria enfrentar, e o que sustentou ele mentalmente, emocionalmente, foi a oração. Então, que o nosso clamor nessa manhã seja: Espírito Santo, me faça dobrar os joelhos, me faça estar trabalhando e estar orando e estar falando: Senhor, venha ao meu favor, Senhor, tire a ansiedade, Senhor, me dê o descanso, me dê o refrigério. Precisamos ter uma vida de oração, porque esse é o verdadeiro antídoto do servo de Deus. Esse é o verdadeiro remédio. Não há ansiedade
que permaneça na vida de uma serva se ela falar: Senhor, cuida de mim, Senhor. Senhor, eu entrego o meu dia. Senhor, não sei o que virá de desafio hoje, mas eu sei que o Senhor dos Exércitos está comigo. Eu sei que eu posso descansar no Senhor, porque o Senhor já venceu tudo por mim. Então, que tenhamos essa palavra no nosso coração hoje. Senhor, me ensina a descansar em Ti. Me ensina a lançar em Ti minhas preocupações. Me ensina a descansar no Senhor verdadeiramente. Me ensina a orar. Me dê uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de dependência. Porque aí, olha que coisa maravilhosa. E o apóstolo ainda ensinou. Por quê? Aí os pensamentos vão ser bons. Se você está orando, se eu estou orando, tudo que é bom, que é perfeito, que é agradável, aí não vai ter preocupação na nossa mente que vai nos dominar. Não vai ter ansiedade no nosso coração que vai prevalecer. Porque uma mente de Cristo é uma mente de descanso, é uma mente de refrigério, uma mente de dependência em Deus. Então, que essa palavra que é pequena, mas que é objetiva do Espírito Santo para nós nessa manhã, possamos colocar em prática. Nós vamos terminar aqui e nós vamos colocar as nossas necessidades pessoais e nosso dia na vida, nas mãos do Senhor. Nós vamos colocar e vamos falar: Deus, receba toda e qualquer preocupação, qualquer ansiedade, que eu possa confiar de que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que desejamos, esteja na frente do meu dia, esteja comigo, tá? Amém. É isso que o Senhor queria falar com a gente de forma objetiva, mas muito, muito forte. Vamos lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele é o médico dos médicos, ele é o nosso psicólogo, ele é o nosso psiquiatra, ele é o Senhor das nossas vidas. Ele já morreu, já venceu a morte por nós. Amém? Amém. Que vocês quiserem trazer, podem trazer. Essa palavra veio num momento, assim, muito propício, sabe? Porque quinta-feira a gente recebeu uma notícia, assim, de falecimento de um, de um parente muito querido, né? E não tá sendo fácil. E é só Deus mesmo para sustentar, né? Assim. E ele com a filhinha pequena, de 10 aninhos, ele só com 35 anos de idade, um acidente muito do nada. E a esposa dele também tá com 31 anos. E além, né, de parente, eles são muito meus amigos. E assim, tá muito difícil. E é só Deus mesmo para sustentar, né? Igual quando falar de colocar tudo aos pés do Senhor, em oração, porque várias coisas, né, vêm na mente, de questionamento, né? E a gente orou para ele levantar, ressuscitar, porque a gente tava acreditando, né? Fui lá no local do acidente antes de, da retirada do corpo lá. E, e assim é muito complicado. Então é só Deus mesmo para dar esse sustento, né? Da gente lançar sobre ele toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, porque o Espírito Santo é nosso consolador. Mas alguém quer falar? Eu queria falar que, apesar da ansiedade, que eu acho que é o mal do século, deixa eu colocar, a gente precisa continuar nessa fé, acima de tudo. E isso é um teste para nós, inclusive, porque Ele é o Senhor de tudo.
pode ter a ansiedade que for, pode ter o dinheiro que for, pode ter o que for, mas se a vontade dele prevalece, e é o que vai acontecer. Por isso que a gente tem que crer que mesmo os problemas, eles vêm para testar nossa fé e para nos engrandecer. É impressionante como que a gente cresce no problema. É impressionante como a gente abre a nossa visão de mundo no problema. Mas por quê? Porque a gente tem fé. Porque senão nós transformaríamos o problema num drama maior do que ele já é. Então eu acredito que seja por aí mesmo. Linda, linda palavra de hoje. Mais alguém quer falar? Nós vamos fazer uma oração agora para o coração da Nath, para a família, para essa esposa, essa filhinha, porque o Senhor não, não nos prometeu nos tirar da aflição. Vamos orar pela Érica também. O Senhor não nos prometeu nos livrar das dores desse mundo, porque Ele falou que o sol ele nasce sobre o justo, o injusto, a luta e a dor vem sobre o justo, sobre o injusto, porque Ele é um Deus que, acima de tudo, Ele tem um compromisso com o transcendente, com a vida eterna. Aqui, enquanto estivermos aqui, Ele cuida. E quando sairmos daqui, é o verdadeiro cuidado, que é o cuidado eterno, né? Então, que não só o coração da Nath, mas de toda a família, que o Senhor responda os questionamentos, porque agora muitos questionamentos vão surgir, mas são Uhum. respostas que às vezes vão vir, Nath, mais tarde ou nunca virão nessa vida. Sim. Mas cabe a nós, enquanto corpo, orarmos, sentir a sua dor. Nós vamos orar também pela Érica, por essa dor também, esse problema que está afligindo o coração dela, todas nós, mas lembrando que em meio à dor e em meio aos desafios dessa vida, nós temos em quem lançar a nossa dor, nós temos em Amém. quem lançar os nossos questionamentos, porque, Nath, quando Jesus estava ali sofrendo e ele clamou o Pai, que a gente sabe, o pai não pôde responder, porque tem questões que a gente vai ter que passar que ele não vai responder, ele vai ficar em silêncio. Uhum. E só que o silêncio dele é um trabalhar para às vezes, para um nível definitivo de honra e de sustento, como foi o de Jesus. Jesus morreu e o pai ficou em silêncio. No momento de maior dor de Jesus, o pai não falou nada. E Jesus falou: Pai, por que me abandonaste? Então, às vezes, a gente acha que está sendo abandonado no clamor, porque a gente não está ouvindo uma resposta. Mas, na verdade, o Senhor Deus, ele sabia o que viria após daquele silêncio, viria a aprovação de Jesus para toda a eternidade. Porque foi quando Jesus se manteve até o fim ali, ele ressuscita e se torna o Senhor das nossas vidas eternamente. Então, Deus vai trazer uma honra sobre a sua vida, porque você, enquanto psicólogo, as pessoas esperam muito de você, mas você Uhum. é só uma humana. Você tem uma profissão, mas isso não te exime de dor, sentimento, pelo contrário, às vezes é até maior, porque você tem que sustentar a sua dor e a dos outros. Então, nós vamos orar por você, Exatamente. tá? Vamos orar por você agora. Uhum. Senhor, nesta manhã, nós colocamos o coração da Nath, da esposa,
desse rapaz, a filhinha, e todos os familiares, pais, parentes, no teu altar. Senhor, consola e conforta o coração, porque sabemos que os teus caminhos não são, na maioria das vezes, os nossos caminhos. Nós, às vezes, não entendemos os teus desígnios, mas nós aceitamos, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Dê sabedoria à tua filha, consola o coração, renova a fé, a confiança de saber que o Senhor é o Deus nos dias bons, mas também é Deus nos dias maus. Coloco também o coração da Érica. Senhor, tu conheces o coração, a angústia, aquilo que tem assolado o coração da tua filha. Senhor, as decisões, aquilo que tem trazido, Senhor, dias difíceis. Dê a ela, Senhor, a fé de ser inabalável, que ela possa continuar esperando no Deus que é o Deus da justiça, que é o Deus que olha pela causa, Senhor, daqueles que sofrem, Senhor, perseguições e injustiça. Coloco todas nós no teu altar, a vida da Ana, que ela continue sendo, Senhor, essa mulher dependente em ti, continue cuidando das suas filhas como pai, mãe, cuidando dos seus pais, tudo aquilo que ela tem cuidado e que ela possa sentir o teu cuidado, Senhor. Totalmente ela possa sentir o teu cuidado. Saber que o Senhor tem sido o companheiro dela. Cuida também, Senhor, da minha amiga Vívia. Senhor, tantas coisas que ela coloca diante de ti, que ela quer transpor, que ela quer, Senhor, fazer na vida dos outros, que ela possa descansar, tira a ansiedade da Vívia, Senhor, que ela possa saber que o seu tempo é o tempo perfeito, que ela apenas confie, descanse, porque a honra que virá sobre a vida dela é no tempo do Senhor, é da forma do Senhor, meu Deus. Cuida também, Senhor, da Graça, que hoje também tem sido pai, mãe, avô. Senhor, que ela possa ter mais e mais intimidade contigo, que ela possa ouvir a voz do teu Espírito Santo, que ela possa, Senhor, cada vez mais confiar que o Senhor é a provisão dela, que nada vai faltar para ela, porque ela tem escolhido a melhor parte. Cuida da vida da Graça, Senhor. Abençoa também minha amiga Ana, Oliver, que entrou agora. Ela tem vivido grandes coisas e eu sei que ela ainda vai viver mais grandes coisas, porque ela tem confiado a vida dela ao Senhor, ela tem sido instrumento onde ela passa e que ela possa sentir, Senhor, o teu amor e sentir que o tempo de Deus tem chegado na vida dela, para que ela possa, Senhor, continuar sendo bênção, que ela possa derramar a sua porção na vida de outras pessoas. Senhor, eu entrego todas nós no teu altar, minha vida, tire toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que tem se apresentado para que eu possa resolver, que eu possa descansar em ti, Senhor. Aceita esse período no teu altar, nesse dia, e guarda os nossos corações nesta semana, e que possamos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. É o que eu peço, te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas Amém, irmãs. glória a Deus. Que o Senhor Amém, abençoe. amém, Fiquem com amém, querido. Jesus. Glória a Deus. Bom Boa dia, semana. gente. Boa semana.